Olha aqui em Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável. Olha só, olha o que a língua faz. A língua faz todo o corpo responsável, ou seja, o que a língua fala, o corpo sente. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Você fala que você é burro, você fala que não dá, que você não, nada na sua vida dá certo, que as coisas estão pesadas. O que vai acontecer na sua vida? Você vai se sentir cada vez mais pesado, mais oprimido, mais cansado. Então a língua, você fala, né? Você amaldiçoa o seu cônjuge, você amaldiçoa o seu filho. Seu corpo, aquela opressão, aquela tensão no ar, aquela coisa negativa, ruim. O ambiente muda. Por quê? Porque eu estou falando as coisas erradas. Todo o corpo, toda a minha casa está sentindo aquilo que eu falei. Pelas consequências das suas palavras. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Você pode matar uma pessoa, ou você pode levantar uma pessoa. Veja que Jesus levantava as pessoas com a palavra dele. Mas eu posso arruinar, acabar com o emocional de uma pessoa, acabar com o emocional de uma criança, com as palavras erradas, falando, você não tem jeito mesmo, você é difícil mesmo, você é teimoso, você não tem condição. Eu estou matando. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente, tem gente que tem uma habilidade, ele vai no ponto, quando ele quer machucar uma pessoa, ele vai lá na ferida, ele vai lá naquele ponto, assim, usa habilmente. Mas isso tem uma volta. Então, quem usa habilmente, tem um dom, tem uma facilidade para achar o ponto daquela situação, serão recompensados. Mas é uma recompensa que eu não acho que ninguém queira. Mas a palavra está falando que vai vir. Eu posso falar, não quero, está amarrado em nome de Jesus 7 vezes. Mas eu falei, eu estou lançando, eu estou amaldiçoando, eu estou usando a minha língua de forma habilidosa para o mal. Eu poderia usar minha língua habilidosamente para coisas úteis, para crescimento, para progresso, para levantar pessoas, para ajustar as coisas, para fazer o que é certo, para me ajudar. A gente não acabou de ler? A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Eu poderia me ajudar, eu poderia ter mais energia, ter mais alegria, ter mais disposição, se eu usasse habilmente as minhas palavras. Eu abençoo meu dia, Senhor. Eu abençoo a obra das minhas mãos, eu declaro sabedoria, inteligência. Eu declaro graça, meu Pai, que tudo que eu fizer vai prosperar. Eu declaro um dia poderoso, meu Pai, que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me abençoar em tudo que eu tenho que fazer. Mas se eu já saio com aquela cara amarrada, não querendo atender as pessoas, dando resposta atravessada, mal-humorado, falando, nossa, porque isso daqui não vale nada, esse cara aqui eu vou te contar, ele é isso, é aquilo, aquilo outro. Olha a maldição que eu estou trazendo para a minha vida. Porque da mesma forma que eu lanço uma bênção, se o outro não quiser, a bênção volta para mim, eu lanço a maldição e a maldição também volta para mim. Lembra do provérbio? Como a andorinha que esvoaça veloz, a maldição sem causa não pega. Você soltou uma andorinha, você não pega mais ela. Mas se eu dou causa para a maldição, porque o Espírito Santo não habita numa pessoa boca suja, o Espírito Santo não habita numa pessoa que amaldiçoa a vida dela, a casa dela, os filhos dela, o dinheiro dela, não habita nessa pessoa. Então eu estou desprotegido, então eu estou dando causa para o diabo trabalhar, me atacar, me oprimir, me prejudicar, me fazer ter perdas. Então veja como esse inimigo é poderoso, pessoal. Quem fala demais, olha só. Na multidão de palavras, olha só esse provérbio, que interessante. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como prata escolhida, o coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. Então veja, quem fala demais se envolve em problemas.
na multidão de palavras, você fala muito, a chance de você pecar é altíssima. Porque numa dessas, você está falando da vida dos outros, você está criticando os outros, você está alimentando sentimentos ruins. O que falaram, o que fizeram, o Senhor está falando, ó, aquele que refreia seus lábios é sábio. A palavra diz, ó, tem tempo para tudo. Tem hora que é para falar, mas tem hora que é para ficar quieto. Tem hora que é para declarar a coisa certa. E se não tem nada de bom para falar, eu vou ficar quieto. Mas muitas vezes, gente, na hora de falar a coisa certa não tem força. Na hora de falar a coisa errada é um vulcão. É uma potência. Então, na multidão de palavras não vai faltar pecado. Vai ter uma fofoca, vai ter uma mentira, vai ter uma ofensa, vai ter um xingamento. Não vai faltar pecado, vai ter fartura de pecado. Então, quem fala demais acaba pecando mais também. Porque aqui que o Tiago falou, nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Então, o Tiago está falando, se você controla a sua língua, você já está a anos-luz da maioria das pessoas. Para a gente ver como que o negócio é violento. Então, veja que a Bíblia toda fala do poder das declarações, do poder das palavras. Agora traz novamente para o seu dia a dia. Você abençoa todos os dias a sua família? Você abençoa todos os dias o seu trabalho, os seus sonhos, o seu cônjuge, os seus filhos? Ah, não, todo dia não, mas ia amaldiçoar. Será que às vezes a gente não lembra de abençoar, mas lembra de amaldiçoar? Será? Será que às vezes você tem uma pessoa que está devendo para você, você está amaldiçoando a vida dele? Ele tem que se dar mal mesmo, tem que se dar mal, tomara que isso aconteça com ele. Será que eu estou fazendo isso? O certo é abençoar essa criatura. Eu tenho que abençoar o meu devedor. O Senhor nos ensina, a palavra nos ensina, abençoa o devedor. Abençoa quem te fez mal, quem te maltrata. Porque abençoar um filho, às vezes nem abençoar o filho a gente está abençoando, mas abençoar quem eu amo, eu não tenho recompensa. Mas abençoar aquele que me prejudicou, aquele que tentou tá um peso na minha vida, que decidiu ser um peso na minha vida, eu estou abençoando aquela pessoa para que ela encontre Jesus, para que ela seja abençoada, ela me pague. Então eu preciso abençoar, eu preciso usar as palavras da forma correta. Porque falar do problema, falar de problema, falar das situações não vai melhorar aquela situação. Que é o que a gente falou, mas não pode ser só isso. Pois é, por ser tão óbvio, muitas pessoas não fazem. Aí está esperando alguma coisa acontecer, não vai acontecer nada, eu tenho que dar condições para acontecer. Então eu preciso declarar. Declarar sobre o vale de ossos secos. Mas por que eu vou declarar sobre um vale de ossos secos? Está seco mesmo. Então, mas isso é fé. Ossos secos, o homem, filho do homem, você acredita que esses ossos podem reviver? Senhor, só tu sabes. Então isso é fé. Eu vou profetizar sobre tudo aquilo que está destruído. Ezequiel profetizou, e no final ele profetizou espírito. Josué teve outro espírito. Então nós precisamos crer, nós precisamos profetizar com o espírito certo, com a intenção certa. Usar as palavras, porque nós seremos julgados por cada palavra inútil que nós lançamos. Então nós precisamos declarar, profetizar com ousadia, com coragem.